Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos juntos a Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro, acabando o mês. Nós estamos então com o tema A Natureza do Conflito Cósmico. E o nosso verso para a gente decorar, para meditar na Palavra de Deus hoje é: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. O inimigo de Deus se opôs a Deus, falando um monte de coisa, levando as pessoas, no caso os anjos, contra o Senhor. Mas no final das contas ele não conseguiu a maioria. E os que ele conseguiu vieram com ele para a terra. E Deus permitiu essa situação, em que um anjo, uma criatura, se opusesse a ele, o Deus Todo-Poderoso, Criador. Como é que uma criatura pode se opor ao seu Criador, né? Como se nem que a gente se unisse, todos nós, o universo inteiro, teríamos qualquer chance numa luta contra Deus. Mesmo assim, a arrogância de Lúcifer foi tão grande que ele se opôs ao Senhor. E Deus permitiu que ele vivesse e estivesse até os nossos dias, para que todo o universo compreendesse a natureza do mal. Ninguém sabia o que era mal, a gente tem que entender isso. Hoje a gente sofre, hoje a gente tem doenças, mortes, muita coisa ruim, mas no céu isso não existia. Quando Adão e Eva pecaram, eles viram que tinha uma diferença, mas não entendiam o que era essa diferença. Então Deus permitiu as consequências do mal para que todos nós, no universo inteiro, pudéssemos compreender a sua natureza e a sua realidade. O que é seguir a Deus, o que é seguir o mal na prática, né, que agora passou a existir. A nossa lição pede para que a gente leia junto alguns textos da Palavra de Deus. E faz a seguinte pergunta: como é o caráter do diabo e quais são suas estratégias? Como é que é o inimigo de Deus e qual que é a estratégia que ele usa de engano para nos destruir? Vamos lá, João capítulo 8, a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A ferramenta que o inimigo de Deus usa é a mentira, é o disfarce, é a ilusão, são falsos milagres, são falsas materializações, são formas de engano que podem levar a gente e vão levar a gente para a perdição se a gente não se firmar no que a Bíblia ensina. Vamos a outro texto da Palavra de Deus, a gente já viu esse texto durante a semana, que é Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. E no finalzinho, no verso 9, diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Preste atenção, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. As estratégias que o inimigo de Deus usa para nos destruir são a sedução do engano, a malícia, a ilusão, verdades, 99% de verdades com 1% de erro. Ele nos engana de todas as formas possíveis. E a palavra de Deus nos diz que no tempo do fim, ele enganaria até os escolhidos, os filhos de Deus, se fosse permitido, se ele tivesse até mais tempo. A gente realmente não tem chance contra esse inimigo, a não ser que confiemos em Jesus. Confiemos em Jesus e no plano de salvação de Deus por nós. Então não se engane, meu amigo, minha amiga, quando alguém lhe apresenta alguma verdade, entre aspas, que na verdade não está na palavra de Deus. Deus não ensinou certas coisas que são ensinadas hoje em dia em algumas congregações cristãs, em algumas igrejas, seitas, em alguns lugares que as pessoas se reúnem. Busque o que Deus ensina, porque Deus não aceita adoração dividida. Não é a forma que as pessoas adoram simplesmente, mas quem elas também estão adorando, é um conjunto das coisas. Como você tem adorado a Deus? Usando tipos de músicas, tipos de adoração que são usadas também para outros deuses? Deus não aceita. Você achar que Deus aceita é um engano. E você pode olhar isso na palavra de Deus. Deus não aceita um culto a Ele dividido, da mesma forma que se cultua lá fora. E a prova disso está lá. E nós, quando vamos à palavra de Deus e vemos a adoração dos bezerros de ouro, o povo de Israel, quando se ajoelhou e fez uma grande festa aos bezerros de ouro, nós vemos isso na palavra de Deus no Antigo Testamento, eles não fizeram isso simplesmente porque acreditavam que o bezerro, na verdade era um bezerro, depois virou dois, e eu já explico isso para você.
Eles não adoravam apenas o bezerro lá no deserto, como se fosse um grande deus ou uma divindade egípcia simplesmente. Eles adoraram um bezerro de ouro, adorando a Deus. E eles disseram isso. Ó Israel, esses são os teus deuses que tiraram do Egito e fizeram um grande culto e celebração a Deus. Mas do jeito da adoração egípcia. E Deus não aceitou. Quando nós vamos então um pouquinho mais para a história, eles fazem mais 2 bezerros de ouro. 2 que são colocados no povo de Israel lá, em 2 cidades principais, para que o povo não fosse mais a Jerusalém adorar a Deus da forma que Deus mandou. Deus tem uma forma correta de adoração. Agora o povo estava adorando a Deus através, de novo, de bezerros de ouro. Temos que tomar muito cuidado com a música que nós usamos, com a forma de culto que nós fazemos, porque não é qualquer coisa que Deus aceita. Deus não aceita que a gente simplesmente mude o nome da divindade que estamos adorando. Não é porque você vai tocar uma música e simplesmente colocar o nome de Deus no lugar de outros deuses que realmente Deus vai aceitar isso. Isso não é bíblico. Deus, na Bíblia, mostra isso de uma forma muito clara. A adoração dele tem que ser de acordo com a vontade dele e do jeito dele. Mas, Rodrigo, como é que eu vou saber como é que Deus quer que eu o adore? Você encontra isso na palavra de Deus, com o culto racional, com a busca da palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus, com os louvores que exaltam a Deus e não o ser humano. O culto a Deus não é uma rave, não é um salão de festas, não é uma batucada, não é uma grande festa. Na verdade, é um momento de adoração a Deus. Você vai à igreja para adorar a Deus, não adorar o ser humano. As músicas não são para satisfazer o seu ou o meu coração, são para honrar a Deus e nos elevar à presença dele. Sentimos a calmaria da presença de Deus. Claro que Deus quer que a gente seja feliz e tem momentos para a gente ficar bem feliz e alegre e a música nos ajuda muito nisso. Mas a Deus a gente tem que ter reverência. É uma coisa que tem sido esquecida hoje em dia. Reverência a Deus. Adoração a Deus tem que ser do jeito de Deus e não do jeito do inimigo de Deus, que sempre vai usar de estratégias de engano, de sedução, de malícia, de mentira, para nos levar longe do que Deus nos ensina. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pelo que o Senhor nos ensina, te pedimos que sejamos pessoas mais reverentes, estudiosas da Tua Palavra, para não sermos enganados e nem seduzidos pelas atrações do inimigo de Deus. Confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nesse grande conflito, Jesus está com a gente e já temos a vitória. Fica com Deus, fique em paz, te vejo amanhã, com reverência, na presença de Deus. Tchau, tchau.